Tomou o servo de Abraão 10 dos camelos do seu senhor e, levando consigo todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto ao poço de água, à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo: Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, rogo-te que me ajudes hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, Senhor, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Pode tirar o fundo musical. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: Dai-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: Bebe, meu senhor. E prontamente abaixou o cântaro para a mão e lhe deu de beber. Acabando ela de dar de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, até que todos bebam. Amém? Podem sentar. Nós temos aqui o servo de Abraão. A Bíblia diz que era o mais velho dos servos, o servo de sua confiança. Ele estava incumbido de uma missão: encontrar uma noiva, uma esposa para Isaque, porque Abraão não queria que Isaque casasse com ninguém daquela região. O servo disse: Não, Senhor, eu vou levar Isaque comigo. E ele escolhe a noiva lá na sua terra. E Abraão disse: Não, de jeito nenhum. Não quero que meu filho corra o risco de ir e não cumprir a missão que Deus tem determinado. Vai você e o meu anjo, o anjo do Senhor vai contigo. E você vai encontrar a esposa de Isaque. E aquele servo pegou os 10 camelos, pegou muitas posses e se foi. A cidade de Naor cumpria a missão que o seu patrão, que o seu senhor havia solicitado. Agora vamos imaginar, se ponha no lugar desse servo para encontrar a esposa para o filho do seu patrão. Esse homem era um homem de confiança. Imagina que tarefa difícil. Requer humildade e confiança em Deus. Esse homem poderia sair na cidade entrevistando uma das moças, vendo qual era mais bonita, escolhendo como numa entrevista de emprego. Mas o que ele fez? Ele pediu a ajuda de Deus. Assim que ele colocou o pé na cidade, ele pediu a ajuda de Deus. Quero que o Senhor me acuda, quero que o Senhor me socorra nessa tarefa, nessa missão impossível praticamente. Num ato simples, num ato do cotidiano, ele lembra de pedir a ajuda de Deus. O que nós queremos aprender, o que nós faremos hoje? Vamos aprender a pedir ao Senhor socorro no nosso dia a dia. Em tarefas difíceis como essa, em tarefas simples, em tarefas que você é capaz de fazer, em tarefas que lhe parecem impossível.
em tudo nós precisamos pedir a ajuda do Senhor em todas as nossas ações, em todos os nossos afazeres. A ajuda do Senhor, amado, é fundamental para a nossa sobrevivência neste mundo. Quando o homem pede ajuda ao Senhor, significa que ele está dizendo assim: eu reconheço que o Senhor tem o melhor para mim. Porque a nossa tendência é querer resolver tudo com a nossa capacidade, com a nossa mente, do nosso jeito, da nossa vontade, de acordo com informações que coletamos, enfim, no modo racional da coisa. E aqui nós temos um exemplo claríssimo do poder de Deus e da presença de Deus no nosso dia a dia. Jesus, ao tratar desse assunto, em Mateus capítulo 7, diz assim, Mateus 7:7: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e a porta vai se abrir. Pois todo o que pede, o que bate, a porta se abre, e a quem busca, encontra. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir o pão, lhe dará uma pedra? O qual dentre vós, se porventura um filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, vós que sois maus, sabeis dar boas coisas, boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhes pedirem. Aos que lhe pedirem. Dará boas coisas a quem? Aos que lhe pedirem. Prosseguindo, tudo pois que quiserem que os homens nos façam, assim fazeis vós aos outros, pois essa é a lei e os profetas. Amém? Na oração do Pai Nosso, Jesus prossegue e diz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. No outro culto, eu preguei que abençoado, feliz, bem-aventurado são os humildes, porque deles é o reino dos céus. Uma das razões que impede a Igreja de Deus de pedir é o orgulho, a confiança no seu próprio braço, o desejo de realização por si só, a falta de fé. Existem inúmeras coisas que impedem a Igreja de Deus de pedir, achar que não merece, mas uma das principais é a falta de humildade. Nós queremos conseguir, nós queremos levantar o troféu. E o apóstolo Paulo, preocupado com isso, ele diz o seguinte: corra para o alvo. Eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão para que, ao chegar no final da minha carreira, eu possa levantar, receber a minha coroa. Para depois de ter pregado a muitos, eu não vim ser descartado. Por isso que eu reduzo o meu corpo à escuridão. E ele era um dos profetas, dos apóstolos que mais pediam. Pedia orientação a Deus se viajava ou não. Pedia para que Deus curasse. Enfim, era humilde a ponto de pedir. Tinha convicção que ia pedir e o Senhor ia dar. Às vezes nós estamos cansados, final da tarde, um dia de quinta-feira, volta do trabalho, ainda tem que ir à igreja,
Nós temos que fazer o quê? Senhor, renova minhas forças, restaura as minhas energias. Senhor, eu quero te adorar como se fosse o único e o último culto da minha vida. É uma oração, amados. A igreja de Deus está acostumada a orar como se Deus estivesse num universo distante. Mas a Bíblia diz que os céus é o seu trono e a terra é o lugar de apoio dos seus pés. E mais, o Espírito de Deus habita no coração de todo aquele que nasceu de novo. Então, a todo momento, a igreja de Deus pode estar pedindo, orando, falando com Deus. Há momentos onde você pode ficar só, ajoelhar, trancar a porta do seu quarto, fazer suas orações, falar com o Senhor. Há momentos onde você chega na igreja, pode também orar. É um momento dedicado a Deus, pedir ao Senhor pela igreja, pela tua família. São momentos específicos, mas durante o dia, durante o seu tempo no trabalho, durante o seu lazer, nada te impede de falar com Deus. Nada nos impede, amados, de falar com o Senhor. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. Tiago diz: nada tendes, porque não pedis. Brigai, lutai, invejai, nada tendes porque não pedis. Nada tendes porque não pedis. E o pedido é feito durante o exercício do seu dia. O servo de Abraão estava num dia de trabalho, numa missão de responsabilidade, e ele tem aquilo como uma prioridade, e durante o seu turno de trabalho, ele pede: Senhor, me ajude. Senhor, me ajude. Senhor, me acudas. Senhor, me socorra. E a Bíblia diz que ele nem terminou de orar, a resposta chegou. Do que a igreja de Deus tem falta? Do que você tem falta? O que você precisa pedir a Deus? Na oração do Pai Nosso, nós ouvimos Jesus falar sobre perdão. Eu falo isso porque quando a gente pensa em pedir, a gente quer algo que possa pegar. Senhor, me dê uma Bíblia. Senhor, me dê um carro, uma bicicleta. Senhor, eu quero uma casa. Devemos pedir também essas coisas, mas é o que vem na nossa mente. Senhor, me dê um trabalho, um emprego, um salário digno. Pode pedir isso, igreja. Pode pedir isso. Senhor, que o meu patrão aumente o meu trabalho. Senhor, abre as comportas do céu, alarga as minhas tendas. Pode pedir, igreja. Mas você que se sente fraco, peça para Deus glorificar o teu nome na sua vida. Peça para Deus transformar a sua vida. Peça para Deus renovar as suas forças, falando, pedindo: Senhor, renova as minhas forças. Eu quero uma fé inabalável. Senhor, eu quero ver se cumprir na minha vida a vida abundante que o Senhor me prometeu. Senhor, esse defeito que eu tenho, Senhor, esse vaso que está trincado, Senhor, eu quero que o Senhor elimine esse defeito. Senhor, coloca as suas virtudes na minha vida. Senhor, coloca domínio próprio. Senhor, me dá a oportunidade, Senhor, de te conhecer mais e mais. Senhor, eu desejo a tua presença na minha vida. Senhor, que eu lembre de ti a cada passo que eu der, a cada conquista. Senhor, que eu possa dizer glória a Deus que me concedeu isso, que transformou o meu caráter negativo em um homem de Deus, um homem positivo.
Senhor, transforma-me, purifica-me e serei limpo. Interessante que Jesus coloca a questão do perdão no Pai Nosso, porque é algo muito difícil do homem executar. Porque além de ser humilde para com Deus, tem que ser humilde para com a pessoa. Tem que quebrar o orgulho. Jesus coloca ali, na oração do Pai Nosso: eu te perdoei, filho. Todos os seus pecados estão perdoados. Vai e faça o mesmo. Em Mateus capítulo 18, ele conta a história do homem que tinha uma dívida enorme com o seu Senhor. E quando foi prestar conta, seu Senhor disse: olha, pega esse sujeito, ele e sua família, prende, até pagar tudo o que me deve. Mas ele não tinha como pagar, nem solto, imagine preso sem trabalhar. E aquele homem clama e diz: Senhor, perdoa-me, Senhor, me dá uma chance, Senhor, me dá uma oportunidade. E aquela dívida foi quitada, e aquele homem saiu sorridente. Como você, o Senhor perdoou sua dívida, perdoou todos os seus pecados, e você hoje vem para a casa do Senhor sorridente. Estou livre, estou perdoado, estou salvo, o Senhor habita em mim, ouve e atende as minhas orações e me adotou como filho. A gente fica feliz, alegre, satisfeito, com a convicção de que o dia da manhã será uma bênção, porque Deus tem cuidado dos seus filhos. E aquele homem sai feliz, ele sai sorridente, ele sai e diz: agora ganhei um grande prêmio, já não devo mais nada. E nessa caminhada ele encontra alguém que lhe deve uma mixaria. E ele diz: rapaz, vem aqui, vamos acertar aqui as contas. Você está me devendo X. Senhor, tem de misericórdia, Senhor, eu vou te pagar cada centavo. Ei, vem cá, soldados, prendam, ele me deve até pagar o último centavo. Os servos do seu Senhor, sabendo do que ocorreu, mandou chamar aquele servo ingrato e disse: rapaz, eu lhe perdoei tudo o que você devia, e você não foi capaz de perdoar a mínima coisa do seu conservo? E entregou aos verdugos. Isso é uma lição para nós. Por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, já bate nessa tecla: perdoe. Eu não tenho força. Peça. Quem não tem força, peça. Eu não consigo perdoar, peça a Deus. E o que pede, como é que você vai pedir? Eu sei que vocês sabem pedir, mas pode ser que alguém tenha dúvida. Você vai pedir assim: Senhor, eu quero perdoar fulano. Senhor, me ajuda a perdoar cicrano. Senhor, estou com essa missão e o Senhor vai me ajudar. É simples para quem não precisa perdoar ninguém, que está em paz, consciência limpa. Mas para quem está precisando, precisa do ajudador, precisa da ajuda do Espírito Santo. Até mesmo para fazer essa oração, o Espírito Santo de Deus vai interceder por você com gemidos inexprimíveis para que você seja capaz. Amém, amados? Quais são os seus defeitos? Não pense nos defeitos de sua esposa nem do seu esposo. Pense nos seus defeitos. Quais são os seus defeitos? Liste, escreva: Senhor, eu quero eliminar este defeito e esse. Exemplo, a mentira. Senhor, eu quero eliminar a mentira. Senhor, o Senhor já me colocou, já me inseriu no seu reino de verdade. Eu quero eliminar a mentira da minha vida. Me acuda, me socorra, me ajude, peleja por mim. E Jesus diz que o Senhor dá aos que lhes pedem, aos que lhe pedirem. Amém, amados? Vamos colocar em prática. Amém? Transformar o nosso meio, a nossa vida, orando, pedindo, buscando. Poucos homens aqui na igreja. Vamos pedir ao Senhor que acrescente mais homens na obra do Senhor, que envie, até Jesus pediu. Pedir ao Pai que envie
trabalhadores, porque os ceifeiros são poucos. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedirei ao Pai que envie trabalhadores para a sua via. A comunicação, o relacionamento com Deus envolve pedir, falar, desabafar, comunicar, não pensando que Ele está lá longe, Ele está aqui, dentro de todo aquele que um dia recebeu o perdão dos seus pecados. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, tende, pois, irmãos, ousadia em entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho que Cristo nos concedeu. Pelo novo e vivo caminho que Cristo nos concedeu. E nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote, quem? Jesus Cristo, aproximemos com o coração sincero, em plena certeza de fé, tendo lavado a má consciência e o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança. Espera o que da sua vida? Espera a volta de Jesus? Guardemos firme essa esperança, sem vacilar. Espera dias abundantes da presença de Deus na sua vida? Espere convicto, porque o Senhor assim fará. Tenha confiança e peça com confiança, porque o Senhor te atenderá. Ele socorreu, ele acudiu, ele atendeu ao servo de Abraão e fez algo tremendo. Quando Rebeca chegou, Isaque se apaixonou. Isaque disse: essa realmente foi a escolhida de Deus. Amém? Quem está disposto a pedir? Com fé. Amém? Perdoados estão os seus pecados. Sua consciência já precisa ser condicionada a pedir, a se relacionar no dia a dia. Os jovens vão fazer uma prova, estudem, e na hora da prova diz: Senhor, me ajude, que Teu Espírito Santo possa estar me dando a intuição correta para a resposta correta, e saberei que o Senhor está me ajudando e pelejando por mim. O que é mais fácil, pedir ou colar? Pedir é bem mais fácil. Amém, amados? O que é mais fácil? Nadar e morrer na praia, ou pedir ao Senhor que lhe socorra e Ele te levanta e salva? É uma grosseria uma comparação dessa, mas é o que parece com os eleitos de Deus. Tem muita gente que é eleito de Deus e parece que nada acontece na vida. É como se estivesse nadando contra a maré. O que está faltando? Reconhecer que é um vaso. Vaso é o quê? Frágil. Certa vez eu quebrei um vaso só para demonstrar. Não tem mais vaso aqui? Vaso é frágil. Nós somos assim, frágeis, mas guardamos um grande tesouro. Quando você pensa que está fraco, que não vai conseguir, o que é que você faz? Pede. Aí de repente Deus atende e você fica forte, fica se achando o maioral, a maioral. Então, quando pensamos que estamos fracos, é hora de ver a presença de Deus na tua vida. Amém? Por isso não vamos desanimar, vamos seguir em frente, vamos buscar a presença do Senhor, vamos pedir. Pedir, diaconisa Carmazina, pedir. Senhor, assim e assim. E o que vai acontecer? O que vai acontecer quando você pedir? O Pai tem prazer em abençoar aqueles que são seus filhos.